Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Começamos mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Quero lhe convidar a estar juntos nesses minutos, falando da graça, do amor, da bondade do Senhor. Mas antes, vamos em uma breve oração. Deus Santo, Deus maravilhoso, Tu és Pai das misericórdias. Obrigado, meu Deus, por nos dar mais este novo dia, por nos conduzir na Tua presença. Tu és aquele que nos dá a direção certa, nos protege, nos livra do mal, Pai. Obrigado por cada vida que já se faz presente, alguns em concordância através da oração, outros aguardando o momento da Santa Palavra. Teu Espírito Santo esteja à vontade a nos visitar, a ministrar a Tua Santa Palavra. Nós te convidamos nesse instante, Pai, que a nossa mente esteja aberta para compreender a Tua Palavra, o nosso coração aberto para guardar e praticar no momento. Nós te convidamos, nós já te agradecemos. Amém. Meus queridos, eu quero lhe convidar a estar meditando conosco, abrindo a sua Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 16, o verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Amém? Quando foi que Jesus falou? Jesus falou quando estava ainda entre os seus discípulos, que eles fossem a Galileia. Depois da sua ressurreição, ele estaria com eles. Mas quem deu essa mensagem que você ouviu no verso 7 de São Marcos, capítulo 16? As mulheres Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres dispostas. Elas foram cedinho da manhã de domingo levar as especiarias para colocar sobre o túmulo de Jesus. Ela recebe primeiramente uma revelação de que Jesus, a quem elas buscavam, não estaria mais ali entre os mortos, mas havia ressuscitado. E ainda esse anjo deu uma mensagem que Jesus lhe tinha dito, que avisasse aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo, porque ele mencionou Pedro. É muito interessante os pequenos detalhes na Bíblia, porque Jesus mencionou somente nessa parte aqui o nome Pedro, não falou em João, não falou em Tiago, porque falou só em Jesus, só em Pedro, porque Pedro foi o único que se demonstrava muito contundente, muito afoito, no momento que estava com o mestre. Ele era chamado de pavio curto. Ele estava sempre pronto, mas nesse momento em que Jesus havia lhe alertado que ele iria negá-lo 3 vezes. Pedro, achando que era o suficiente a resistir todo e qualquer mal, isso de forma alguma aconteceria. E aconteceu. Que Jesus fala se cumpre. Que seja as coisas boas ou as ruins. Porque Ele sabe o que diz. Porque Ele é o Senhor. Mas depois que Pedro passa por uma grande decepção, o negando, e veio sobre ele, sobre a sua consciência, que havia errado, havia negado Cristo, Pedro chorou amargamente.
E quando Pedro chora amargamente, nesse choro estava o arrependimento. Pedro estava decidido a não prosseguir mais no seu chamado, porque ele era pescador de peixe, como os demais. E daquele momento, lá no capítulo 5 de São Lucas, houve ali o encontro de Jesus com os discípulos, e Jesus lhes deu a cada um a missão. De agora em diante não serás mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Então Pedro, achando que pelo fato dele ter negado ao Cristo, o seu ministério teria chegado ao fim. Mas ninguém é melhor do que Jesus para conhecer o nosso íntimo, a sinceridade ou a negligência que há em nós. Nesse momento, Pedro estava fragilizado. Pedro não acreditava no seu ministério. Pedro estava decepcionado consigo mesmo, envergonhado dos seus companheiros. Por isso que Jesus, para acender a autoestima de Pedro, foi mencionado pelo anjo, diz aos discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele havia dito. O capítulo 28 de São Mateus, a partir do verso 16, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, conforme você escutou da promessa, do aviso. E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, chegando, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra tem um endereço certo. Você que se sente esquecido do Senhor. Todos nós um dia já sentimos esta sensação de abandono ou de esquecimento pelo Senhor. Esse pensamento negativo e humano chega exatamente no momento que mais nós nos apressamos por uma situação a ser resolvida. E como o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor, quando nós invocamos, quando nós buscamos o Senhor e nada de uma resposta ou um sinal, logo vem sobre nós esse sentimento de abandono, de esquecimento. Foi assim com o homem segundo o coração de Deus, Davi. No Salmo 13, o salmista faz 5 perguntas: até quando, Senhor, esquecerás de mim? Quando o povo de Deus, os judeus, foram levados cativo à Babilônia, por não dar ouvido à mensagem de Deus. Depois que o povo passa 70 anos, os que restaram em Sião disseram: o Senhor esqueceu de nós. E o Senhor diz lá em Isaías 49:15: pode porventura uma mãe esquecer de um filho que um dia gerou? Se porventura esta um dia vier esquecer, eu jamais esquecerei de ti. E ele diz qual o motivo de não esquecer: nas palmas das minhas mãos vossos nomes estão gravados. Você que falhou durante esta trajetória, você um dia foi convidado, foi tocado pelo Senhor a estar entrando nesse caminho que lhe conduz à vida eterna por Jesus Cristo. Alguma coisa falhou, alguma coisa aconteceu e você falhou. E você agora se sente envergonhado, desanimado, até, quem sabe, se sentindo rejeitado, envergonhado de voltar à igreja.
Quem coloca isso em você não é de Jesus. Quem coloca isso em você é o inimigo. Para lhe envergonhar e cada vez mais te deixar distante da congregação, o lugar que você jamais deveria ter saído. O homem é levado por aquilo que vê. Às vezes, alguma coisa te chamou a atenção por você não estar sendo vigilante, por você não estar firme na rocha que é Cristo. Houve o vacilo, mas agora é a hora de você voltar. Volte para Jesus agora. Esta mensagem Deus está falando no teu coração. Assim como Pedro, que não foi esquecido pelo Senhor. Havia um sentimento de rejeição no seu coração, mas o Senhor não o abandonou. O Senhor foi ao encontro de Pedro. E a prova disso está lá no capítulo 21 de São João. Quando os discípulos voltaram, decidiram, Pedro tomou uma decisão indo com os demais. Primeiro Pedro tomou uma atitude dizendo, eu vou pescar. Os demais disseram, vamos também contigo. Foi ali onde houve o grande reencontro, a reconciliação dos discípulos e especialmente Pedro com o Senhor Jesus. Hoje, agora, é o momento de você se reconciliar com o Senhor. Pai, eu quero apresentar essas vidas que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, de voltar ao primeiro amor, o lugar onde jamais deveria ter saído, Pai. Ó Pai, recebe essas vidas de volta, perdoa seus pecados, vai escrevendo seus nomes no livro da vida, Pai. Vai firmando seus passos na fé. A minha vida, a vida da minha esposa, nossa família, coloco no Teu altar. A vida dos meus vizinhos, suas famílias, os meus amigos, meus colegas de trabalho, meus chefes, assim como todos os seus familiares. Nas Tuas mãos também apresento os que estão doentes em casa, os que estão doentes nos hospitais, os que estão enfermos, quem seja nos hospitais ou em casa. Tu é Deus que cura, Tu é Deus que alcança essas vidas. Os que estão saindo de casa, meu Pai, à procura de um trabalho, o Senhor pode abrir portas. Os que estão detidos, usa da Tua misericórdia, meu Pai. Muitos estão lá dizendo até quando. Pessoas que conhecem a Tua palavra, mas houve um vacilo. Estão pagando a pena, o delito cometido. Tu é Deus que alcança essas vidas. Os que lá trabalham, os que lá administram. Tu é Deus que protege, que dá livramento, que dá sabedoria. Dá um dia de bênção, um dia de paz. Nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Lembrando que você só pode se inscrever apenas uma vez. Fazendo isto, não esqueça de tocar nesse sininho para você ser notificado quando um novo vídeo for postado. Você receberá um aviso do YouTube. Não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça de tocar nessa tecla gostei. Se você gostou da mensagem, diga gostei. Se não gostou, também tem outra tecla, não gostei. Seja sincero, mas eu preciso que você esteja curtindo. Além da curtição, compartilhe esse vídeo e os demais com alguém que precisa da santa palavra de Deus. Amém? Um grande abraço. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus.